logo vamos à transformação. Ok? Estamos prontos para a transformação? A transformação. E semana passada tivemos a ouvir sobre o quê? Sobre missão sem fronteiras. Missão sem fronteiras. Se não estiveram, irmãos, está no YouTube, está lá e está no grupo. Temos um grupo agora onde estão todos os links. Não está lá mais nada. Só está lá o link da celebração e da pregação. Mais nada. Que é para estar tudo sempre arrumadinho e toda a gente poder ter acesso fácil lá no WhatsApp. Irmãos, recomendo mesmo e encorajo mesmo para que vejam as pregações onde não estão presentes. Para poderem acompanhar, seguir, não perderem nenhum episódio do livro de Atos, que é um livro que tem uma história, e quando nós ficamos ali com buraquinhos na história, perdemos, né? E também é importante que nós estamos a passar aqui visão da igreja, visão para a nossa família, para a nossa vida como família. Então é muito importante, independentemente de quem seja a falar, ok? Perceber o que é que foi falado, ouvir, façam como eu, ali como o David, né? Na casa de banho, estamos a tomar um duchezinho, vamos ali a pregação a dar. Maravilha. Né? Podemos aproveitar o tempo de maneiras criativas, ou a cozinhar. Pregação ali a dar enquanto cozinhamos e tal. Bom, são ideias. E ficamos muito enriquecidos, com certeza, com a palavra de Deus. Nós vamos agora ao capítulo 9, que é um capítulo muito especial para mim, pessoalmente. Sempre me tocou de uma forma particular. Toda a Bíblia é especial, mas este capítulo sempre me tocou de uma forma muito especial, porque é um capítulo decisivo também na Bíblia, no Novo Testamento, um ponto de viragem, onde Deus faz alguma coisa completamente inesperada, alguma coisa que teve um impacto que para sempre, né? Um impacto eterno, e que nós hoje somos fruto desse impacto, daquilo que aconteceu neste capítulo. Portanto, é mesmo muito bom nós mergulharmos aqui e percebermos o que é que estamos aqui a falar. É o capítulo 9, do versículo 1 ao 31, e que começa assim. Saulo, versículo 1, não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Não pensava senão em ameaças de morte. Se nos lembrarmos do capítulo 7, vamos nos lembrar do martírio de Estevão. A primeira pessoa, depois de Jesus, a ser morta por causa da fé em Cristo. Ok? Então lembramos-nos desse capítulo. Quem é que estava lá a presenciar e a encorajar tudo aquilo que estava a acontecer? Quem é que estava lá? Saulo. Este homem, Saulo, estava lá. Ficou com as roupas, ficou a guardar as roupas daqueles que estavam a apedrejar Estevão até à morte, por causa do testemunho de Estevão, e esteve agradado com tudo aquilo, né? Esteve agradado com tudo aquilo, esteve ali contente com tudo aquilo que estava a acontecer, e parece que ficou encorajado com aquilo que aconteceu, tanto que depois foi ele encabeçar todo aquele movimento de perseguição. Ele foi ter com os sacerdotes, diz que ele estava, há traduções que dizem que ele estava enraivecido, ele não pensava senão em ameaças de morte, foi ter com o sumo sacerdote, com a autoridade religiosa, foi pedir cartas de apresentação para sair de Jerusalém e ir atrás dos discípulos que se tinham espalhado por todo lado. Okay? Ele não se contentou em reprimir a fé cristã ali em Jerusalém, ele queria ir atrás deles, atrás dos que fugiram. Então pediu cartas aos sacerdotes para ir às sinagogas dos lugares para onde eles tinham fugido, a entregar as cartas e dizer: nós estamos aqui para perseguir e acabar com a igreja. Okay? Cidade de Damasco era na Síria, lá para o norte. Okay? Portanto, ele estava disposto a ir bem longe. E naquela altura viajar não era fácil, mas era uma paixão que ele tinha no coração.
né? Uma paixão para matar a igreja. E quer fossem homens, quer fossem mulheres, ia levá-los presos para Jerusalém. E qual é a razão? Qual a razão disto? O que é que movia Saulo, este homem Saulo? Uma razão, doutrina. Ele tinha um zelo pela doutrina dos judeus. Pela doutrina dos judeus. E qual era o centro dessa doutrina? Dois elementos centrais. O templo e a lei de Moisés. E isto era o centro da vida de fé dos judeus. Já falamos disso outra vez, quando falamos de Estevão. Porque Estevão também falou do templo, também falou da lei. E as pessoas sentiram, os judeus, claro, que sentiram que era um ataque. Porque a mensagem é simples. Nós hoje temos Jesus como centro da fé. Já não precisamos da lei de Moisés. Já não precisamos do templo de Israel. Tudo isso teve o seu papel. Tudo isso teve o seu lugar. Mas agora já não é necessário. Foi bom naquele tempo, mas já não é necessário, porque agora já temos a coisa real. Aquilo eram símbolos, eram sombras que apontavam para Jesus. Agora Jesus é o templo. Jesus é o templo, a igreja é o templo de Deus, onde quer que... E mais do que isso, Deus habita no universo. Deus é Senhor do universo, Ele é omnipresente, Ele não tem limitações de espaço, então Ele não precisa de um templo, nem de 4 paredes para habitar. A lei também já não é necessária, porque agora nós temos Cristo, olhamos para Cristo e vemos como é que se faz, como é que se vive. Não precisamos de mais nada, só precisamos de olhar para Cristo. O Velho Testamento está lá para nos mostrar como é que se chegou a Cristo. É só isso. Não é para nós cumprirmos o que está lá, a não ser que Cristo tenha reforçado e tenha confirmado que sim, é para cumprir. E o centro e o motor de tudo é o amor. Nós vivemos pela lei do amor, pela lei das relações, da relação com Deus e da relação com o próximo. Só isso importa. Tudo o resto teve o seu papel, já não é necessário. Isto era absolutamente escandaloso para os judeus, revoltante, e eles ficavam, e ainda hoje é um escândalo para os judeus, ok? Porque ainda hoje eles estão aqui, neste registro. E então Paulo, ele tinha uma questão doutrinária. Eu acredito, ele não tinha nada contra aquelas pessoas. Ele não era nada pessoal, era só a doutrina, né? Ele achava que as convicções deles, as divergências deles, precisavam de ser silenciadas. Não havia espaço, porque iam contra, no entendimento de Saulo, iam contra Deus. Então ele estava a defender Deus. Ele estava a defender a doutrina que ele entendia que era a doutrina de Deus. E como? Bom, isto é preciso nós entendermos. Os cristãos, com a mensagem de Jesus no centro, afrontam tudo o que para os judeus era mais querido e importante. E não é só para os judeus. Nós afrontamos tudo o que para qualquer pessoa que não seja cristã é mais querido e importante. E afrontamos não é porque nós... pelo menos não deve ser assim, não é? Não é porque nós andamos a atacar as pessoas e hostilizá-las. Não é essa a ideia, mas só a nossa mensagem. E é bom que as pessoas se sintam ofendidas pela nossa mensagem e não pela nossa atitude. Ok? Isso é muito importante, porque se elas são ofendidas pela nossa atitude, aí já estamos a fazer alguma coisa mal. Aí já estamos errados, não é? Mas pela mensagem é normal, porque é uma mensagem que diz que Jesus é Senhor. É a mensagem que diz que não é suposto nós estarmos no controle das coisas. Não é suposto sermos nós a ditar quais são as regras. Isso é ofensivo para quem acha que eu é que dito as minhas regras e ninguém tem o direito de me dizer que eu estou errado. Que é essa a filosofia que nós temos no mundo hoje. Eu faço as minhas regras e ninguém tem o direito de me dizer que eu estou errado. Mas para os judeus em particular. E como é que a religião lida
com as divergências? Como é que a religião lida quando as suas convicções são atacadas? Como é que a religião lida com isso? Violência. Violência. É assim que a religião lida com, o ataque às suas convicções. Ataques, perseguições, morte. Todos os religiosos são os Saulos. Todos são Saulos. O espírito de Saulo, o espírito que estava em Saulo, está nos religiosos todos. E está em nós também. Todos nós temos um Saulo dentro de nós. Todos nós. Todos nós temos aqui um espírito religioso que é o espírito da carne. Não é? Que não suporta críticas, não suporta discordâncias. Não suporta isso e parte para o ataque. Todos nós temos um Saulo. Mas como é que o Espírito de Cristo atua? Qual é a diferença? Há alguma diferença entre o Espírito de Cristo e a religião? Este Espírito que nós já tínhamos falado há 15 dias atrás. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas de coragem, amor e bom senso. Porquê é que a religião ataca? Porquê é que o Espírito Saulo ataca? Por medo. É o medo que move. O medo o medo das minhas convicções estarem erradas, o medo de tudo aquilo que eu entendo e acredito estar errado, o medo de ter que dar o braço a torcer. Não é? É o medo. Mas o Espírito que Deus nos deu não é de medo, mas de coragem, amor e bom senso. E quem tem coragem, amor e bom senso está tranquilo. Certo? Está tranquilo. Coragem, amor e bom senso dá-nos paz. Ficamos em paz. Não temos que estar permanentemente à defesa. Porque não temos medo dos ataques. Quem está à defesa está com medo dos ataques. E a religião é cheia disto. A religião é cheia disto. A virtude está aqui. Está aqui na coragem e no bom senso. E o resto é carne. O resto é carne. Mas eis que algo incrível acontece com Saulo, com este homem Saulo. Atos 3. Atos 9:3. Quando ia de viagem, Saulo, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que estava a ser perseguido? Mas Saulo estava a perseguir Jesus. Mas quem é que está a falar com Saulo? E quem é que diz Jesus que estava a ser perseguido? Jesus. Jesus diz que ele próprio estava a ser perseguido. Já viram que Jesus não faz separação entre ele e a igreja? Não é? O que nós fazemos à igreja, fazemos a Jesus. O que nós fazemos uns aos outros, fazemos a Jesus. Ok? A religião tem uma separação entre a vida real e Jesus. A religião faz essa separação. Eu posso fazer o que eu quiser aos outros, eu posso amar Jesus e fazer o que eu quiser aos outros. Há uma separação, né, entre o espiritual e o material, e o prático, e o diário, e o da vida, e o chão da vida. Há uma separação. Mas Jesus, isso é completamente contrário ao Espírito de Jesus. Não há separação. O que nós fazemos aos outros é o que fazemos a Jesus. Ponto final. Ponto final. Claro, isto é um desafio, porque os outros fazem-nos coisas que Jesus não nos faria. Não é? Aí é que está o desafio. É que os outros fazem-nos coisas que Jesus não nos faria. E agir, tratar os outros como Jesus, quando eles claramente não agem como Jesus, é um grande desafio. Mas é esse o nosso chamado. É esse o nosso chamado. Sobrenatural. Outra coisa, Paulo pergunta depois: quem és tu? Mais uma vez, eu sou Jesus a quem tu persegues. E muito interessante, uma coisa que o próprio Jesus diz a Paulo também, é que, atenção, que
em algumas traduções, diz aí, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Algumas traduções dizem isso, certo? Aqui no capítulo 9. Mas os manuscritos originais não têm esse bocadinho de texto. Como é que esse bocadinho de texto apareceu? É porque Paulo, a dar o seu testemunho perante um rei, o rei Agripa, ele diz que Jesus lhe disse isso. Então as pessoas começaram, os copistas, começaram a colocar isso também no capítulo 9. Mas não está lá. Mas está aqui. No capítulo 26, quando Paulo dá o seu testemunho e diz que Jesus lhe disse isto. E Jesus disse-lhe o quê? Porque me persegues, de nada te serve revoltar-te como um animal espicaçado. De nada te serve revoltar-te como um animal espicaçado. Sabem, a religião faz isto. A religião transforma-nos em animais. Animais espicaçados, animais encurralados. Animais feridos. A religião diminui a nossa humanidade. Parece que não, né? Parece que nos dá assim um patamar sagrado. É exatamente o contrário. Parece que nos põe assim a 50 centímetros do chão, a religião, não é? Parece que nos faz ficar assim num patamar de santidade. É exatamente o contrário. É diabólico, é um engano, uma mentira falsa, é uma falsidade do diabo. Não é? Porque é exatamente o contrário. A religião diminui a nossa humanidade. Faz-nos transformar, faz-nos dar asa aos nossos instintos animais. Como é que nós detectamos a religião? Como é que nós detectamos a religião? Olhamos para Jesus e vemos o que não é religião. Né? O que não é religião. E depois olhamos para os religiosos todos que mataram Jesus e olhamos para Saulo e vemos o que é a religião. Como é que a religião se manifesta? Divisão, ataques, defesas, agressões. É tudo uma guerra. Nós estamos em guerra contra toda a gente. Na religião nós estamos em guerra. Saulo, ele estava em guerra. Alguma vez passou pela cabeça de Saulo dizer assim, não, eu não concordo com eles, mas deixa-os ir, deixa-os andar. O que for de Deus vai prevalecer. Alguma vez passou isso pela cabeça de Paulo? Não, ele queria matá-los, ele queria calá-los, ele queria prendê-los, ele queria acabar com aquilo. Ele estava em guerra. O espírito religioso é um espírito sempre em guerra, sempre em combate. Nunca tem paz. Quem é religioso nunca tem paz. Está sempre oprimido. E para lidar com essa opressão, ataca aos outros. O espírito religioso é assim. É bom para nós olharmos para nós e percebermos, não é? O que é que muitas vezes nos motiva. Quando estamos sempre em combate. Quando não estamos em paz. Quando não temos tranquilidade na nossa vida. Quando os outros são ameaças para nós. Os outros são sempre ameaças. Estamos sempre à defesa. Como se Deus não tivesse poder nenhum. Como se os outros surpreendessem Deus. Nós estamos em guerra porque não confiamos que Deus vai lutar a nossa guerra por nós. Não confiamos que Deus é soberano e que aquilo que está a acontecer, Deus está no controle. E então somos animais espicaçados, animais encurralados. E depois isso é tóxico, é venenoso para nós. Nós não temos paz. Adoecemos, porque isso manifesta-se no nosso corpo. Nós adoecemos por causa disso. Porque as nossas emoções, quando não estão bem, manifestam-se de formas somáticas, né? Que é assim que se diz o termo técnico. E é uma vida miserável. A vida religiosa é uma vida miserável. Miserável. Não temos alegria na nossa vida. E Jesus aparece a Paulo para lhe dizer isto. Paulo, chega. Nada te serve andares revoltado, andares marado, andares em guerra, andares... Olha, Paulo, baixa as armas. Não é? Estás-me a perseguir a mim, que sou Deus. E isto também nos desarruma, não é? Porque Jesus, ele estende a mão ao pior religioso. Jesus foi ter com o pior religioso, o pior perseguidor da igreja, foi com esse que Jesus foi ter. Até para os religiosos, animais como nós, há esperança. Glória a Deus.
Porque Deus vai ter com o pior religioso para estender a mão, para oferecer salvação. Incrível, irmãos, o amor de Deus, não é? Jesus tinha toda a legitimidade para estar furioso com Saulo. Toda a legitimidade para querer, para acabar com a vida de Saulo, fulminar Saulo, fazer-lhe cair um raio e lá ia Saulo. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi ter com ele, estendeu-lhe a mão, deu-lhe a oportunidade de ser transformado. A oportunidade, maneira de dizer, não é? Porque Paulo não teve grande hipótese. Mas Paulo, o forte, o poderoso, a autoridade, o religioso, o exemplo, ele era um exemplo de religioso, Paulo. Irrepreensível na sua religião. Um fariseu como deve ser. Ninguém tinha nada para lhe apontar. Ele cumpria toda a risca. As regras todas da religião dele. Quem passasse por ele na rua dizia, sim senhor, aqui está um exemplo de retidão e de integridade. Este homem cumpre as regras todas. Sim senhor. Mais uma dica. Para o mundo, os religiosos são sempre um grande exemplo. São sempre uma grande inspiração. Uau. Alguém que é perfeito. Alguém que não parte um prato. Faz tudo certinho. E Jesus, ele foge. Foge no sentido de ele não dá graça. Ele dá graça a quem? Ele dá graça aos humildes. Há aqueles que sabem que são uma lástima. Não é? Há aqueles que sabem que não conseguem. Há aqueles que sabem que não cumprem. Há aqueles que não fingem, que não são hipócritas, que agem como se fossem perfeitos. A esses, Deus dá graça. Os outros, Deus resiste. Deus resiste, até a melhor coisa que pode acontecer a um religioso é isto. A melhor coisa que nos pode acontecer a nós é isto. É cair por terra, está no versículo, penso que está no versículo 7, não está aqui, mas é cair por terra, 4, cair por terra e ficar no sítio, olha, ficar sem resposta, sem argumentos, ficar sem argumentos. É a melhor coisa que nos pode acontecer. É ser quebrantado por Deus. É a melhor coisa que nos pode acontecer. É ser quebrado por Deus. Porque aí o nosso espírito fica manso. Aí o nosso espírito fica onde deve estar. O nosso espírito não é para estar lá em cima. Lá em cima no sentido de eu sou o melhor da minha rua. Sou o maior da minha rua. É para estar lá em baixo. Eu sou o pior dos pecadores. Foi assim que o espírito de Paulo ficou. Né? E ele depois disse, a escrever a Timóteo no fim da sua vida, eu sou o principal dos pecadores. Portanto, é aqui que Deus nos quer. E Saulo levantou-se, tiveram que o levar pela mão, o forte, o poderoso, o religioso, a autoridade, o maior da rua dele, o grande fariseu, olha, cego, 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu, do pico da força para o fundo da fraqueza, ao fundo do poço. Glória a Deus. E depois, não é suposto quem é transformado viver sozinho. Saulo, não é? Saulo depois ficou conhecido por Paulo, não foi nenhuma coisa mística da conversão. Paulo significa baixinho, só para vocês. Paulo significa baixo, foi uma alcunha que lhe puseram, porque ele tinha uma figura fraca, até a figura dele era fraca, né? Então puseram-lhe essa alcunha para, irmãos, para não o levarem muito a sério. Que os religiosos também têm todos nós enquanto religiosos temos todos muita ânsia pelo estatuto, né? Olha, quem está quebrantado por Cristo, não tem ânsia nenhuma por estatuto, por títulos, por posições, por isso.
para quem está quebrantado por Cristo, isso não significa nada. São honrarias de homens e humanas que fazem bem à carne. Por isso é que nos Evangelhos nós temos episódios de Pedro em situações ridículas. Porquê é que Pedro aparece, o grande apóstolo Pedro, que nós, o apóstolo Pedro, aparece em situações ridículas, a negar Jesus, né? Diante de Moisés e Elias que lhe apareceram no monte. Pedro, Senhor, queres que a gente faça aqui 3 tendas para vocês se meterem nas tendinhas e ficarem aqui? Né? 2 figuras celestiais e ele quer fazer tendas. Né? O João Marcos, o homem que foge nu, e o próprio Pedro também, né? Saiu nu do barco, pôs-se a nadar para Jesus quando Jesus apareceu. Situações ridículas, parecia aquela do vídeo, não é? A gente não se levar muito a sério. Nem os apóstolos se queriam levar muito a sério. O que eles queriam era que a mensagem deles fosse levada a sério. Isso sim. Agora eles, pessoalmente, estatuto, nunca procuraram. E entretanto, Paulo precisava de ser integrado na família da fé. E Deus, ele pega num homem, aparece um homem chamado Ananias. O Senhor aparece-lhe numa visão e disse para ele ir a uma rua onde estava Paulo, uma casa onde estava Paulo, que estava lá a orar. E Ananias, ele ouve Deus, mas atenção que Ananias era um homem bem informado. Deus não sabia que ele era um homem bem informado. Ele achava que tinha que informar Deus. Olha, Deus, Senhor, eu ouvi muitos sobre esse homem. Cuidado, Senhor, cuidado. Não sei se sabes o que é que estás a fazer, disse Ananias ao Senhor. Não sabes quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder para prender a todos o que invocam o seu nome. Então nós achávamos que este homem, um homem da fé, que já tinha fé em Cristo, né? Achávamos que ele já tinha as ideias todas em ordem. Mas até qualquer um, né? Qualquer um, não tem ainda. Isto também é uma forma de religião, né? Achar que nós temos que informar Deus das coisas, né? Que Deus não está bem informado. Nós temos que informar Deus. Temos que dizer a Deus como é que Ele deve fazer as coisas. Também é uma forma de religião, que a religião faz isso, né? E vai orar, sinceramente, Deus. Agora eu vou orar por um perseguidor da fé. Eu vou orar por um homem que só nos quer fazer mal, que tem magoado a igreja, que tem atacado a igreja. Agora eu vou orar por ele? Senhor, que coisa é essa? Mas Deus sabe, não é? Vai, disse Deus, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o muito que tem que sofrer por causa de mim. Então Deus, ele tinha um plano para Saulo. O grande religioso, Deus tinha um plano para ele. Aquele que para nós era um caso perdido, aqueles que para nós são um caso perdido, Deus tem um plano para eles. Deus quer alcançá-los. Não sabemos o que é que vai acontecer na vida deles, mas Deus quer alcançá-los. Deus quer alcançá-los. E nós, queremos alcançá-los? Ou achamos que há alguns que não merecem as nossas orações? Achamos que há alguns que não merecem as nossas relações? Não merecem fazer parte do nosso círculo? Há alguns assim na nossa vida? Olha, então trazemos aqui uma informação em primeira mão. Deus quer alcançar. E a única forma de Deus alcançar é com o seu amor. Não há mais nada que vença. Não há mais nada que vença a resistência. Não há mais nada que vença as falhas. Não há mais nada que vença a dureza. Não há mais nada que vença o orgulho. Não há mais nada que vença os defeitos, as falhas de caráter. Não há mais nada que vença. Só o amor vence. Mais nada vence. E Deus quer que nós sejamos aqueles que levam o seu amor. Como Deus queria que Ananias fosse essa pessoa.
Será que podemos olhar? Podemos olhar para as pessoas como Deus olha? Será que podemos ver nos perseguidores aqueles que Deus quer alcançar? Será que podemos? Nós não temos essa capacidade em nós. O nosso instinto religioso é matá-los. Nós queremos é matá-los. Queremos que eles desapareçam da face da terra. Mas isso é da carne. Isso não é do Espírito de Deus. Isso é do medo. Não é da coragem, do amor e do bom senso. Coragem, amor e bom senso é olhar para as pessoas e ver Deus quer alcançar esta pessoa e só o seu amor pode alcançar. Mais nada. Então eu sou chamado para ter esse ministério de manifestar o amor de Deus. E uma coisa muito importante aqui é que Paulo foi escolhido para sofrer pelo nome de Jesus. Ele estava-se a acabar de converter, já estava a ser escolhido para sofrer. E irmãos, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, só quem tem um problema, uma patologia, né, é que gosta de sofrer. Mas Deus está à procura de pessoas que sofram. Deus está à procura de pessoas dispostas a sofrer pelo seu nome. Quem é que quer seguir Jesus? Deus está à procura de pessoas que queiram sofrer pelo nome de Jesus. Que estejam dispostas a sofrer pelo nome de Jesus. Que queiram seguir Jesus com todo o sofrimento que isso envolve, melhor dizendo. Porque também há muita coisa boa, não é? Mas também há muito sofrimento. E acho que não há maior sofrimento... Quer dizer, não há maior sofrimento. Não vou dizer isso. Há muito sofrimento. Mas uma das coisas com que todos nos podemos identificar, um sofrimento que todos são chamados para ter, todos, sem exceção, mesmo aqueles que vivem nas melhores circunstâncias do mundo, tipo nós, né, que vivemos aqui em circunstâncias maravilhosas, né, comparado com muita gente no mundo, há um sofrimento que todos são chamados para ter. Qual é? A morte do eu. Todos. E esse sofrimento, ninguém nos livra. A morte do eu. A morte dos meus instintos. A morte das minhas vontades. A morte dos meus impulsos. Isso aí ninguém escapa. Ninguém que quer seguir Jesus escapa. Há uma forma de lutar contra isso, que é endurecer o coração. Endurecer o coração. Mas é assim que queremos viver? Como animais espicaçados? Acho que não. Mas para vivermos de acordo com o propósito de Deus, nós temos que cair por terra. O nosso eu tem que cair por terra. Temos que ficar sem ver, sem comer, sem beber, a nível do nosso ego. O nosso ego tem que ser deitado por terra. Não há outra hipótese. É fácil dizer isto, é difícil viver. Mas Ananias obedeceu finalmente, lá foi ele, entrou em casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, Ananias percebeu que Deus, afinal, ele estava a par das coisas, não estava a leste. Impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu pelo caminho, mandou-me vir ter contigo para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. A oração de um irmão. Amém? A oração de um irmão, por alguém que era um perseguidor, alguém que atacava, que magoava, que matou, que prendeu a Igreja de Jesus. A oração de um irmão. E a oração de um irmão faz cair as escamas. O amor vence, o amor faz isto. O amor faz isto. O ódio só gera mais ódio. Mas o amor faz cair as escamas, o amor abre os olhos e depois há uma integração na família da fé, há o batismo, que é plenamente é o passo em que nós plenamente passamos a pertencer de uma forma oficial à família da fé. Comer, recuperar forças. A família faz isso. Amém? A família faz isso. A família alimenta-nos. A família faz-nos recuperar forças. O amor da família faz-nos cair as escamas dos olhos. Agora o que temos o nosso ego tem que cair por terra. Esse é o primeiro passo. Foi isso que Jesus fez logo com Saulo, logo no iniciozinho, que é para a coisa começar bem. Logo, o ego morrer, o ego cair por terra.
E depois, enviado a pregar, está aqui no versículo 20, começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Então a transformação está aqui. Irmãos, a transformação é evidente para todos. Não é? O religioso, intolerante, agressivo, aquele que atacava toda a gente, aquele que queria calar aqueles que desafiavam as suas ideias. Toda a gente via que... Então, mas não era este homem que andava ali a matar os que invocam o nome de Jesus? A transformação é evidente. Amém? A transformação tem que ser evidente. Se a transformação não for evidente, há alguma coisa a rever ali. Há alguma coisa a rever. É preciso ter muito cuidado se a nossa transformação não é passar de uma vida mundana para uma vida religiosa. É preciso ter cuidado com isso. Porque isso é um engano, não é? Achar que a vida religiosa é a vida de Jesus. E não é. A vida religiosa é a vida religiosa. E religiosos não faltam aí. Nós podemos viver uma vida inteira numa religião e não ter o Espírito de Deus. Podemos viver a vida inteira numa religião e não fazer parte de uma família. É trágico, mas acontece. Então, muito cuidado com isso, não é? A transformação é evidente, tem que ser evidente. E como é que as pessoas... O que é que salta à vista? Aquele homem ou aquela mulher era agressiva, estava sempre à defesa, estava sempre a atacar toda a gente, e agora? Está em paz? Agora ama aqueles que lhe fazem mal? Agora não responde na mesma moeda? Agora tem paz na sua vida e essa paz transparece? Né? E a conversão e a transformação é assim que se manifesta. Saulo, estamos a terminar, estava cada vez mais forte e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias confundiam os judeus que moravam em Damasco. Paulo estava cada vez mais forte. Mas o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Para nós podermos perceber o que é que aconteceu aqui. O religioso inseguro de aparência forte. Paulo era um religioso de aparência forte, mas os religiosos, o espírito religioso é sempre um espírito de insegurança. E para compensar esse espírito de insegurança, para compensar, dá-se uma imagem de força, de estatuto. Mas lá dentro é uma insegurança, é o medo que reina. O medo de perder, o medo de não ter estatuto, o medo de não ter a adulação de toda a gente, o medo de estar sozinho, o medo de não ser aceite. Está tudo lá no espírito religioso. Então é uma fraqueza, é uma aparência forte, mas é uma fraqueza. É só aparência, é fachada. Que só tentava convencer as pessoas atacando-as, porque é isso que a religião faz, transforma-se num homem seguro da verdade. Um homem seguro, uma pessoa segura, uma segurança que traz paz, que leva o medo embora, porque o perfeito amor lança fora o medo. Pacífico de aparência fraca, porque quem está quebrantado tem uma aparência fraca. Tem uma aparência de quem as pessoas não têm medo de se aproximar. Os religiosos dá sempre medo. Né? Dá sempre medo. Mas o Espírito de Deus é acolhedor. O Espírito de Deus convida toda a gente a entrar. Não é? O Espírito de Deus não quer ser temido, quer ser amado. E por isso convida toda a gente, sem medo. E foi isto que aconteceu na vida de Paulo, é isto que Deus quer fazer na nossa vida. E depois, começa logo, né, a coisa... Pronto, começa logo a vida da fé. A vida da fé é isto. Do versículo 23 ao 25, vemos que os judeus reuniram-se e resolveram matar Paulo. Paulo teve que descer pela muralha num cesto, pelo muro, teve que descer pelo muro, num cesto. As aventuras. Começam as aventuras. Isto depois é uma vida de peripécias. A religião é estável, ok? A religião é sempre estável. A religião não muda. É assim, a religião é um calhau. Não é? É um calhau que nunca muda. A religião é monumentos. Vão ver os monumentos? A religião adora monumentos porque os monumentos
os monumentos transparecem aquilo que a religião é. Uma coisa empedernida, petrificada. Não muda, nunca muda. Está sempre igual. Não se consegue reformar, não se consegue analisar, está sempre igual. Monumentos são um ótimo espelho da religião. Mas o Espírito de Deus é sempre para a mudança. Né? É sempre para a mudança. E isso faz parte da vida de fé. Depois, também, não é um processo automático. Né? Isto acontecia muito, é um exemplo que eu me lembro sempre, é do Desafio Jovem. Quando eu trabalhava no Desafio Jovem, e ainda hoje estou em contacto e faço parte do Desafio Jovem e tenho conhecimento, mas na altura lidava mais assim de uma forma pessoal com situações de pessoas que depois de fazerem o programa, né, faziam o programa, ou na altura que estavam a fazer o programa, eu já estou bem, eu já sou um homem transformado, sou uma pessoa transformada, mas a minha família ainda não quer ter relação comigo, não me aceita ainda, mas o que é que se passa com eles? E tínhamos que explicar, olha, tu tiveste quantos anos a fazer porcaria? Tiveste quantos anos a destruir a confiança deles? E agora queres recuperar isso assim? Não acontece assim. É preciso um caminho de construir confiança. Não é surpreendente. Eu agora sou uma pessoa transformada e ainda olham para mim a pensarem como eu era antes. É. E é preciso suportar isso e ter paciência. Porque as pessoas precisam de tempo para construir confiança. E quando Saulo chegou a Jerusalém, quis juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Né? Claro, mas estavam à espera de quê? Né? Um homem que andou a matar e a perseguir e a atacar, e é nessa altura que vale a pena ter um amigo como Barnabé. Né? Pessoas que acreditam em nós, pessoas que caminham connosco, pessoas que nos vão apresentar, que nos vão dizer, olha, que vão dizer às outras pessoas, olha, podes confiar, ele realmente é uma pessoa transformada agora. Realmente podes lhe dar uma oportunidade, dá-lhe uma oportunidade, vale a pena dar uma oportunidade. Né? E Barnabé não estava lá no caminho de Damasco. Barnabé acreditou que Deus estava a agir na vida de Paulo e deu a cara por ele. Contou-lhes que Paulo já tinha falado sobre Jesus. Sim, Paulo já tinha dado algumas provas. E então, muito bom ser Barnabé. Muito bom ser Barnabé. Alguém que acredita em quem está a ser transformado por Deus e que dá a cara por ele ou por ela. Né? Alguém que não se junta aos outros cheio de medo e que não quer arriscar. E isso é humano, ok? Não queremos arriscar a confiar novamente porque temos medo de ser novamente desiludidos. As pessoas naquela altura não queriam confiar em Paulo porque tinham medo que se confiassem ir presas. Né? Mas há alguém com coragem. Né? O Espírito de Deus é um espírito de coragem. E nós podemos ser Barnabés. Nós podemos ser Barnabés. E a pergunta é se estamos aí para ser Barnabé, para acreditar nos outros e para encorajar os outros e dizer aos outros, olha, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo, mais ninguém acredita em ti, mas eu acredito em ti. Não te vou deitar abaixo, não vou dizer aos outros, não vou deitar lenha para a fogueira, não vou dizer aos outros, olha, não confies nele, cuidado, ele não é flor que se cheire. Não, vou ser aquele que diz, não, olha, anda, venham, confia, vamos aceitar, vamos acolher, né? Ser Barnabé. Que bonito. Tudo isto pela família, porque nós estamos empenhados na construção da família de Deus. E as pessoas que chegam, os Saulos, os religiosos e aqueles que não queriam nada com Deus e agora estão de coração aberto, ou que vêm e que não estão nem aí para Deus, mas olha, vieram. São esses nós queremos mostrar, queremos manifestar um ambiente de amor, em que mesmo que as pessoas não queiram nada, elas sentem o amor de Deus. Quer queiram, quer não, elas vão sentir o amor de Deus. E é para isso que nós somos chamados. E quando nós vivemos assim, a igreja vivia em paz. O maior perseguidor, isto foi ali um intervalozinho, não é? O maior perseguidor converteu-se, a igreja teve um intervalo, não é? Teve um intervalo.
A igreja tornava-se cada vez mais forte, aumentando em número, com a ajuda do Espírito Santo, vivendo em grande respeito pelo Senhor, coisas boas a acontecer, porque Deus, Ele faz isso. Né? Deus, ele manifesta a sua glória no meio das perseguições, no meio das adversidades, no meio das contrariedades. Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer trazer crescimento, Deus quer trazer bênção. Nós precisamos é de acreditar no poder de Deus. Acreditar que Deus, Ele faz aquilo que nós não esperamos, na altura em que nós menos esperamos, para a sua glória e para a nossa alegria. Amém? Deus faz isso. Vamos ficar de pé. E é isso que Deus quer fazer em nós, irmãos. É isso que Deus quer fazer nesta família, manifestar a sua glória. Porventura, passamos por tempos difíceis, tempos de adversidade. Se calhar alguns de nós estão a passar isso na vida hoje, no dia a dia. Lutas, desafios. Mas Deus, Ele quer usar tudo isso. É muito difícil para nós às vezes aceitar isso e viver assim, viver a acreditar nisso. Viver de uma maneira que tenha isso como base. Não é? A base da nossa vida é o poder de Deus e não as nossas expectativas e não as nossas deduções. Ora bem, as nossas deduções são, ora bem, isto está mal, está difícil, então vai ser mau. Não, são as nossas deduções. Para Deus é, isto está mal, está difícil, eu vou manifestar a minha glória. E é esse o chip que tem que mudar na nossa vida. E ao mudar, nós vamos ser pessoas muito mais felizes, né? Muito mais felizes, independentemente das dificuldades que tenhamos, e vamos fazer os outros à nossa volta muito mais felizes também. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos um pouquinho, quem quiser, para nos concentrarmos e vamos pensar um bocadinho no nosso processo. Onde é que estamos no nosso processo de transformação? Onde é que nós estamos? Em que ponto é que nós estamos? Onde é que Deus quer manifestar a sua glória hoje? Na minha vida, na minha situação particular, no que eu estou a viver? Como é que nós podemos colaborar com Deus? E acima de tudo, olha, o que Deus nos oferece é uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz sobrenatural que não depende das circunstâncias. Então recebe isso. Recebe isso do Espírito de Deus nesta manhã. Recebe essa paz. Deixa o Espírito de Deus quebrar as resistências, os porquês, os argumentos. Deixa o Espírito de Deus quebrar tudo isso. Deixa o Espírito de Deus manifestar a sua paz, a sua tranquilidade. Deixa o Espírito de Deus encher o teu coração de alegria, o seu gozo. Deixa o Espírito de Deus dar-te coragem, amor, bom senso. E aí vamos ser orientados. Vamos ser orientados e guiados no nosso caminho, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na postura que assumimos perante as coisas. Aleluia. Aleluia. Temos essa paz. Já recebemos, já deixamos que o Espírito de Deus nos renove a nossa segurança, a nossa tranquilidade, a nossa fé, a nossa confiança. Já deixamos que o Espírito de Deus nos renove. Amém? Então agora vamos ser Ananias uns para os outros. Amém? Vamos impor as mãos em alguém e vamos ministrar essa paz de Deus uns aos outros. Amém? E que ninguém fique sozinho. E o grupo de louvor pode subir já agora.
E vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar em família. Ananias, uns para os outros. Quem estiver sozinho, olha à volta, junte-se a alguém. Vamos ministrar a paz de Deus uns aos outros, a fé, a confiança, a coragem, o bom senso. Tudo o que o Espírito de Deus nos quer trazer. A restauração que Deus quer operar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Acabar em festa, pessoal. Com a primeira. Uma oportunidade. Vocês tiverem. Agora para ligar. Bem. Pai, eu quero ministrar paz na vida de cada um de nós que estamos aqui, na vida de cada membro da tua família. Pai, de cada um que está aqui neste lugar, que tu trouxeste até aqui. Eu oro para que tu abençoes, o teu Espírito Santo o encha, o teu Espírito Santo venha trazer renovação. Renovação de ânimo, renovação de visão, renovação de fé, renovação de paz, renovação de alegria, renovação do amor, o primeiro amor, Pai. Aquele amor que nos faz fazer o inesperado, que nos faz acolher aqueles que não merecem ser acolhidos, que nos faz chegar a quem não nos chegaríamos de forma natural. Que o teu Espírito, Pai, possa produzir isso, possa renovar isso na nossa vida. Não nos deixes entrar numa rotina religiosa, Deus, numa rotina de regras e de hábitos, de mecânica que não tem nada a ver com a vida do teu Espírito, com a imprevisibilidade do teu Espírito. Que o teu Espírito nos venha desafiar também, como tu desafiaste Ananias, Pai. Como tu desafiaste aquele homem que achava que Saulo era um caso perdido. Para ti não há casos perdidos, Pai. Deus desafia-nos, mostra-nos, Pai, o teu poder, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder. Enche-nos de vida, Pai, vida sobrenatural. Que nos possas dar uma revelação nova da tua bondade, como tu és bom, como a tua misericórdia dura para todo o sempre. Pai, antecipando o dia em que vamos estar todos juntos a louvar-te e a adorar-te, sem mais lágrimas, sem mais conflito, sem mais dor, sem mais mágoa. Deus, em nome de Jesus, ansiamos por esse dia em que todos os povos, línguas, tribos e nações vão louvar o teu nome. De geração em geração, nós queremos participar nesse movimento. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado sejas, Deus. Amém. Amém. Amém.